Uma narrativa macabra, uma história que traz violência, opressão, tortura, morte, tudo coroado pela atmosfera sufocante de uma ditadura comandada por um líder, um general, que coordena tudo com mãos de ferro. Uma história como essa não poderia ter surgido na cabeça de outro escritor, senão um escritor nascido em Cuba. Mas calma, não é nada disso que você está pensando. Então vamos lá, A Tirania das Moscas, de Elaine Vilar Madruga. É uma história sobre autoritarismo. Mas não somente do autoritarismo que vem do Estado, que controla todos os setores da sociedade, que restringe liberdades individuais, liberdade de expressão, entre outras coisas. O autoritarismo aqui da Tirania dos Ossos também é a tirania familiar, imposta por famílias disfuncionais, cujos integrantes não conseguem se compreender, nem tampouco se respeitar. E que faz a gente se perguntar em diversos momentos que tipo de ditadura não seria pior. Tudo se passa num país fictício muito parecido com Cuba. É uma nação pequena, ditatorial, comandada por um general, inclusive um general de bigodes, né? A marca mais importante da aparência dele são os bigodões. Um general que às vezes se apresenta como uma figura paternal, que coloca crianças no colo nas propagandas, mas que também é um homem implacável, que é capaz das maiores atrocidades contra seus inimigos políticos, que sofre de uma paranoia persistente, acreditando ver conspiradores em toda a parte e que tem todas as suas vontades sempre imediatamente atendidas, ou melhor ainda, antecipadas pelo seu séquito de seguidores mais fiéis. Um desses seguidores mais fiéis é o pai da família dessa história. Ele é um militar que já foi condecorado inúmeras vezes, tanto que anda, né, sempre na rua com todas as suas medalhinhas assim no peito, de maneira bem ridícula, né? Aquilo é muito importante para ele. Ele gosta de todo o prestígio, de todo o respeito e temor que essa posição de favorito do ditador lhe confere. Esse homem também é pai de família, ele tem esposa e 3 filhos, e quando de repente ele cair em desgraça, quando ele for associado injustamente com uma certa conspiração que planejava assassinar o ditador e perde de uma hora para outra todos os seus privilégios, esse homem fica tão desorientado que ele acha que o único caminho para preservar sua dignidade é replicar dentro da estrutura doméstica o mesmo autoritarismo de que ele era uma engrenagem no mundo lá fora. Então, A Tirania das Moscas é uma história de ficção especulativa. Não espere lá muito realismo, porque o livro ele bebe das tradições do realismo mágico e ele tem toques de literatura de terror, ou pelo menos alguma coisa de humor macabro, muita presença da morte, da podridão, vários momentos escatológicos. Então, se você é uma dessas pessoas mais sensíveis, talvez seja melhor você se afastar um pouquinho desse livro, porque ele não é para os fracos. Afinal de contas, a família que vai sofrer nas mãos desse pseudo-ditador, né, que vai ser o pai, que vai comandar a todos esses filhos com mãos de ferro, é uma família toda disfuncional e que coleciona bizarrices e traumas. Eu vou começar pelos 3 filhos, são 3, né? A mais velha, que acaba sendo meio que a principal, a que mais aparece na história, é uma adolescente chamada Cassandra. Ela tem uma rebeldia própria dos adolescentes e ela tá descobrindo a sua sexualidade, que é, digamos assim, pouco normativa, ela é meio dissuante ali do que se considera normal. Eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que estragaria a graça da história, mas digamos que ela tem umas preferências sexuais que os pais não vão compreender e que vão tentar, principalmente esse pai, combater da maneira mais violenta possível. O filho do meio, ele se chama Caleb, ele é um menino de uns 12 anos, 12, 13, que é muito sensível, é muito tímido, mas ele sofre de uma maldição. Aí entra o realismo mágico. Ele tem a maldição de atrair a morte para os animais. Todos os animais que se aproximam dele, passarinhos, sapos, insetos, eles morrem. Então o menino começa a acreditar que ele é uma espécie de anjo da morte. Outra relação bizarra que também vai envolver animais vai aparecer
aparecer na figura da menina mais nova, a filha de 3 anos chamada Kalia. Ela não conversa com ninguém, ela não se conecta emocionalmente com ninguém, mas ela tem um talento incrível para uma criança de 3 anos, que é de fazer desenhos. Ela passa o dia inteiro desenhando animais de maneira absurdamente realista, com detalhes. Ela desenha elefantes, ela desenha macacos, mas ela não conversa com ninguém. Ela assusta a família pelo seu talento absurdo e precoce e também por não se conectar com ninguém. Esses são os 3 filhos. A mãe, por outro lado, é uma mulher traumatizada com a maternidade, que tem uma dificuldade absurda de amar os 3 filhos, mas bizarramente ela tenta compensar essa falta de amor pelos 3 filhos bancando a psicóloga dos 3. Então ela é mais invasiva ainda, mais opressora ainda, tentando traduzir psicanaliticamente cada um dos comportamentos das 3 crianças. E o pai é esse homem aí que um dia estava lá do lado do ditador, ele era a pessoa mais importante da república, apontado como sucessor do grande líder, e de repente caiu completamente em desgraça. Esse homem não sabe o que fazer, ele tá completamente derrotado e não consegue dar um novo rumo para a vida. E eu esqueci de avisar, tem mais um integrante nessa família disfuncional. Na verdade, vários integrantes que rodeiam a rotina dessa família. As moscas. Esse país tem um problema sério com moscas. Elas estão por toda parte nesse país. Elas estão rodeando as pessoas, pousando na cara das pessoas. As pessoas estão sempre o tempo todo afastando moscas. Ninguém mais nem escuta o zumbido das moscas de tão alto e de tão predominante. É como se fosse um som de estática que ficasse sempre no fundo das consciências. O tempo todo ao longo da narrativa, Elaine Vilar Madruga, uma escritora inclusive muito jovem, ela tem a mesma idade que eu, mas que tem já um currículo invejável com dezenas de publicações jornalísticas, de teatro, outros romances, outros contos. É uma escritora em tempo integral, premiada. Esse livro foi premiado na Espanha quando ele foi lançado em 2021 e já está sendo publicado no mundo inteiro. Essa escritora vai conseguir fazer o tempo todo paralelos entre o ambiente sufocante e autoritário, familiar e a situação política autoritária do seu país natal. O tempo todo, o pai decadente, falido, jogado fora, expulso do privilégio de que ele desfrutava, vai tentar replicar no ambiente familiar os mesmos métodos, inclusive de tortura, que ele, como coordenador dos porões da ditadura, aplicava ali contra os inimigos do povo. Ele vai tentar replicar ali dentro de casa para colocar os seus filhos rebeldes no prumo. Um ciclo interminável de violências e agressões. Tudo temperado com um senso de humor muito ácido e muito macabro. Foi uma história que eu li em apenas 2 dias porque eu não conseguia abandonar, mas que ela apresenta certos desafios, não só pela temática, mas também pela forma como ela é escrita. A gente percebe que a gente está se tornando um leitor mais experiente quando a gente deixa de se assustar com livros que fazem fluxo de consciência, que ficam viajando entre a primeira e a terceira pessoa livremente. A primeira vez que a gente vê isso numa narrativa, a gente fica um pouco perdido. É natural. Quem tá falando agora, às vezes, é um narrador em terceira pessoa, onisciente, que conhece os pensamentos íntimos de todos os personagens, e às vezes é um narrador em primeira pessoa, uma personagem da história, Cassandra. Ela vai ser a única personagem que também vai contar tudo em primeira pessoa, e os capítulos que são narrados por ela e os capítulos que são narrados em terceira pessoa vão se intercalando. Se você não está acostumado com isso, talvez você estranhe nas primeiras páginas, mas eu garanto para você que rapidamente a história faz todo sentido, tudo se encaixa, você entende qual é o papel de cada um desses personagens dentro da dinâmica familiar e de repente tudo flui. Eu garanto para você que vale a pena dar uma chance para esse tipo de literatura, vale a pena conhecer o Tirania das Moscas. Eu garanto para você, vale a pena conhecer esse tipo de literatura, porque ela nos brinda com muitas revelações, novas formas de enxergar a vida e muitas simbologias. As moscas, por exemplo, que dão título ao livro e que estão presentes em toda parte, naquela casa, naquela cidade, sempre incomodando, sempre fazendo zumbido, sempre fazendo sujeira, mas que ao mesmo tempo você não consegue se livrar delas, não consegue combatê-las, elas estão sempre por ali, elas são fracas, elas são insignificantes, mas elas são implacáveis, elas não terminam nunca.
Para mim, as moscas desse livro simbolizam o povo, simbolizam todo mundo que vive e sofre nesses lugares opressores, sejam ambientes domésticos, sejam um país inteiro. Individualmente as moscas não fazem nada, mas em conjunto elas fazem um incômodo danado. Elas zumbem, elas conversam, elas entram pelas frestinhas. Quando você vê, elas dominaram todos os espaços. Diante de forças tão opressoras como um ditador, ou um marido, ou um pai, às vezes são as criaturas mais insignificantes, as mosquinhas fraquinhas, sujas e abjetas, que vão conseguir em conjunto derrubar esses sistemas. Você já tinha pensado nisso? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você comprar o Tirania das Moscas lá na minha lojinha na Amazon. Conheça lá, que a partir de agora eu vou colocar os livros que eu for resenhando aqui, que eu for indicando para vocês, tudo na minha lojinha. Conheça, o link tá aqui embaixo na descrição. Um beijo a todos, obrigada padrinhos e madrinhas por apoiarem esse projeto. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!